Ignorada por muitos e apreciada por poucos, porém que são presentes na cobrança, né? Depois de muito tempo, a gente volta com a série Um Mundo Fora do Big Six aqui no canal. Aproveitando que não há nenhum inglês nas semifinais da Liga dos Campeões, eu tive um tempinho para poder descansar, pensar e trazer uma pauta fora, mas não totalmente fora, do hard news, né? Do rodada a rodada, jogo a jogo. Essa aqui é um misto dos dois, porque o tema de hoje é a Championship, é a segunda divisão inglesa, porém dessa temporada e dentro do tempo, né? Não é um vídeo atemporal, porque a gente fala dessa Championship entre as rodadas 45 e 46, portanto, antes da última rodada, com várias definições a serem confirmadas, né? Tem muita coisa em aberto nessa Championship para a última rodada e a gente vai falar um pouco do caráter dessa competição, de uma maneira um pouco atemporal, e bastante do que ainda está em jogo para essa reta final. Cara, a Championship, quase que invariavelmente, ela entrega temporadas com emoção do início ao fim, especialmente no fim, muito por conta de um cruel e empolgante formato, que em parte me lembra um pouco o Brasileirão de mata-mata, né? O Brasileirão era pré-pontos corridos. A gente tem na Championship 24 clubes, por isso, claro, 46 rodadas. Os últimos 3 são rebaixados. Os 2 primeiros são promovidos automaticamente. E aí a gente tem, na zona do agrião, na zona da dor e da delícia, os playoffs. A fase de mata-mata posterior à fase de pontos corridos, né? Que são 4 clubes que ficam entre a terceira e a sexta posições, que vão para esse mata-mata com semifinais, ida e volta, e um jogo único, a final em Wembley, para decidir o terceiro clube que consegue o acesso para a Premier League, para a primeira divisão. Cara, eu sei que ir para Wembley, para muitos clubes da Premier League, na verdade para poucos, né, mas já um plural aí de clubes, parece como ir escovar os dentes, né? É tão automático que perde a graça. Mas é preciso lembrar que para muita gente aqui não é. Pelo contrário, ir para Wembley é quase como se fosse uma procissão, é quase como um ato religioso, assim, é um negócio muito, muito, muito especial. É muito bonito esse mês de maio em Wembley, essa temporada ainda mais porque a gente vai ter a final da Liga dos Campeões no dia 1º de junho, mas é muito bonito ver as decisões da quarta, da terceira e da segunda divisões em Wembley, com o estádio lotado, com clubes muitas vezes que, sei lá, 99% dos brasileiros não conhecem, porque são clubes pequenos, clubes médios, mas que são clubes históricos e que brigam por esse lugar um pouco mais próximo do sol. Então, cara, é muito bonito ver o Wembley recebendo essas decisões. Eu, conversando com a avó da minha companheira Sara, eu acho muito bonito o quanto que ela lembra vivamente de ter ido ao Wembley na decisão da Copa da Inglaterra, da FA Cup, em 1953. Ela é torcedora do Blackpool. O Blackpool nunca mais conquistou uma Copa da Inglaterra, nunca mais esteve numa final de FA Cup. E ela lembra quando, ainda garota, ela foi com o pai para Wembley para curtir esse dia. É claro que uma final de FA Cup é maior do que uma final de Championship, uma luta por acesso, mas de qualquer forma mostra o quanto que ir para Wembley é especial para a grande maioria dos clubes ingleses. Vamos lá, gente. Tem muita coisa para ser definida nessa rodada final, eu repito, né? Das 9 vagas para alguma coisa, a gente tem apenas 2 definidas, portanto 7 em aberto, 7 em busca de definição neste sábado, 4 de maio. Das 2 vagas para o paraíso da Premier League, apenas uma já foi ocupada. Das 4 vagas para sonhar com o paraíso da Premier League, 3 estão em aberto. Das 3 vagas para o inferno, apenas uma passagem já foi comprada. Dos 12 jogos da rodada final, 7 podem ter algum impacto nessas brigas por alguma coisa ou contra alguma coisa. É muita coisa em jogo.
tem muitos pontos para a gente remendar, para a gente conseguir a costura final nesse 4 de maio. O que já foi definido? 2 vagas. A primeira para a Premier League como campeão. O Leicester City está de volta depois de ter vivido 9 temporadas consecutivas na Premier League, claro, né? Lembrando aquele título absolutamente inacreditável em 2016. O Leicester na temporada passada caiu para a Championship e agora consegue voltar logo na primeira temporada na segunda divisão, como campeão da Championship, repito. E pela segunda temporada consecutiva temos um pupilo de Pep Guardiola como campeão dessa competição. Na temporada passada tivemos o Burnley do Vincent Kompany e agora temos o Leicester do Enzo Maresca, um italiano que foi auxiliar de Pep Guardiola na temporada passada da Tríplice Coroa. Antes ele já tinha trabalhado na base do clube entre 2020 e 2021, quando decidiu sair do City para assumir, para ser treinador do Parma na Itália, mas durou apenas 15 jogos, foi demitido, voltou para o City para ser auxiliar e agora, no início dessa temporada, foi para o Leicester City e deu super certo. Ele não esconde, né, que as duas maiores, como é que se diz, cara? Influências, perdão, do jogo dele são o Guardiola e também o De Zerbi, com quem tem uma amizade de mais de 30 anos, muito mais profunda do que a relação dele com o Pep Guardiola. Esse Leicester tem nomes interessantes, né? O renascimento de Harry Winks, jogador do Tottenham e que foi titularíssimo nessa campanha. O NDD fazendo uma grande temporada com a camisa do Leicester. Mas adivinha quem é o artilheiro da equipe na temporada? Ele, o imortal, ídolo máximo, maior contratação da história do clube, Jamie Vardy. Cara, ele tá com 37 anos e segue brocando. Ele não fazia 20 gols em uma temporada desde 2020. Tudo bem que agora é a primeira nesse recorte, jogando no nível de exigência inferior, mas ele continua lá à base de energético e comida inglesa. Ele segue lá fazendo os seus gols e é o artilheiro da equipe com 20 gols, 18 deles na Championship, onde na competição em que ele foi reserva em metade dos 34 jogos, hein? Apenas 17 titularidades, 17 saindo do banco e fazendo 18 gols dentro da segunda divisão inglesa. Lembrando que o Leicester pode começar a próxima Premier League com pontos negativos. Ele provavelmente sofrerá uma dedução de pontos por conta de infrações às regras do fair play financeiro da Premier League. Não é uma infração à EFL, que administra a segunda divisão, uma infração referente à temporada passada que pode ser se comprovada, cumprida na próxima. A outra vaga já definida é para a terceira divisão. Tivemos o rebaixamento do Rotherham, com apenas 24 pontos em 45 rodadas, já foi rebaixado tem mais de um mês. Matematicamente são apenas 4 vitórias em 45 jogos e nenhuma delas fora de casa. Saldo de gols 55 negativos. Enfim, é um rebaixado como ainda pior, né, do que a gente teve em algumas temporadas, como por exemplo o Sheffield United na Premier League. O Rotherham que volta para a League One, para a terceira divisão, depois de 3 temporadas. Agora vamos para as definições. O que está em aberto, começando com a parte de baixo. Das 3 vagas, uma já foi ocupada pelo Rotherham e temos 2 vagas, 2 âncoras sendo não disputadas, né, mas tentando entregar para o outro entre 5 clubes. O Huddersfield Town, o Birmingham City, o Plymouth, o Sheffield Wednesday e o Blackburn Rovers, o único campeão de Premier League entre esses 5 aqui. Tá? Todos eles têm jogos difíceis, uns mais, outros menos, mas todos têm jogos complicados. A gente coloca a tabela aí, né? A gente está vendo a tabela já há algum tempinho aqui no vídeo, se eu acertei alguma coisa na edição. Eu acho que a gente já tem a definição de quem está na zona vai terminar na zona, portanto rebaixado. O Huddersfield Town, ele está quase rebaixado e enfrenta o Ipswich, fora de casa o Ipswich lutando por acesso para a Premier League. O Birmingham recebe o Norwich, que está lutando por vaga nos playoffs, assim como o Hull City, que recebe o Plymouth. O Sheffield Wednesday tem um jogo contra alguém que não está brigando por nada, mas sempre difícil, fora de casa contra o Sunderland. E o Blackburn visita o campeão Leicester City, torcendo para que o Leicester
tenha um dia de ressaca das comemorações do título. Eu acho que a barca já foi, repito, para Huddersfield e Birmingham. Não acho que eles vão conseguir pontuar contra o Ipswich e contra o Norwich. Olhando para, agora, a outra ponta da tabela, a briga pela segunda vaga automática para a Premier League. Essa é mais simples, porém não menos emocionante, está entre Ipswich Town e Leeds United, o Leeds que estava na Premier League na temporada passada. O Ipswich está com um pé e meio, viu? Basta um empate contra o quase rebaixado, como vimos agora, Huddersfield Town, dentro de casa. Está muito próximo, cara. O Ipswich está muito próximo de voltar para a Premier League pela primeira vez desde 2003. O Leeds, além de contar com essa improvável derrota do Ipswich, precisa também vencer o quarto colocado, Southampton, dentro de casa, pelo menos no Elland Road. Mas é um jogo entre recentes membros da Premier League, né? Não é um jogo tão simples assim. Apesar de que o Southampton não está brigando por nada, já está com vaga garantida nos playoffs e não tem chance de brigar por essa segunda vaga. Um parênteses sobre o provável segundo colocado Ipswich. Repito, não joga a Premier League desde 2003, são mais de 20 anos sem sentir o gosto da primeira divisão inglesa. E nos últimos 4 anos esteve afundado na terceira divisão, na League One. Ou seja, se conseguir esse acesso, será o segundo consecutivo como vice-campeão. Da terceira para a segunda e agora da segunda para a primeira. O Plymouth, para dar um tom do que o Ipswich está fazendo, o Plymouth, que terminou à frente do Ipswich na temporada passada, portanto como campeão da League One, está brigando contra o rebaixamento, como a gente acabou de ver. E o Ipswich está brigando por Premier League e está quase lá. Para dar um outro tom do tamanho do trabalho do Kieran McKenna, o Ipswich foi o 14º clube da Championship que mais gastou na janela de transferências. 14º, e está brigando pela segunda vaga. Na tabela de folha salarial, é o 16º e deve terminar como segundo. Cara, não é à toa que o McKenna ele ganhou o prêmio de melhor treinador da temporada da Championship, à frente, por exemplo, do que o campeão Enzo Maresca. É muito sério o que o Ipswich do McKenna está fazendo. Cara, o Leeds do Daniel Flack, ele termina de uma maneira amarga, né? Provavelmente, né? Se o Ipswich não tropeçar, o Leeds vai terminar com a vaga para os playoffs, porque vinha fazendo tudo certo até uma descida de ladeira muito improvável nessa reta final. Por exemplo, cara, 1/3 das 9 derrotas que teve na Championship toda veio agora nos últimos 5 jogos. Então o Leeds, ele sofreu uma implosão, uma autossabotagem e deve terminar apenas, entre aspas, com uma vaga para os playoffs. Entra como um dos favoritos, né? E a gente entra nessa crueldade, nessa delícia, nessa dor, nessa maravilha que são os playoffs, que é uma fase de mata-mata no fim de pontos corridos. Cara, me dá uma saudade um pouco irracional do Brasileirão de mata-mata, porque eu sei que é um assunto superado, só velhos ranzinzas como eu lembram disso de uma maneira saudosista. Eu sei que já temos a Copa do Brasil, mas o que eu sinto é saudade do Brasileirão de mata-mata. Vivi capítulos maravilhosos, capítulos tristíssimos como torcedor do Fluminense e adorava parar para ver o mata-mata após a primeira fase de pontos corridos. Existe uma enorme distância entre saber e sentir. É bom a gente se lembrar. Mas voltando aqui para os playoffs, tá? Além de Ipswich ou Leeds United, a gente, como eu disse, já tem o Southampton garantido nos playoffs. Portanto, das 4 vagas, temos 2 que precisam de definição, né? Estão entre 3 clubes. O Norwich, que é o 5º colocado com 73 pontos, o West Bromwich, que é o 6º colocado com 72, e o Hull City, que é o 7º com 70. Cara, tá praticamente garantido que teremos o Norwich e o West Bromwich. A missão do Hull City é muito complicada, principalmente por conta do saldo de gols. Principalmente, o Hull City tem um saldo de 9 positivos, contra 16 do Norwich e 20 do West Bromwich.
Então, assim, quem já tá com um pé e, cara, 4 dedos é o Norwich, que além de precisar apenas de um empate contra o desesperado Birmingham fora de casa, tudo bem, não é tão simples assim, mas deveria ser uma vitória automática, ele mesmo que perca, a diferença de saldo para o Hull City muito provavelmente não será, ele não perderá essa vantagem. O problema é que interessa, em teoria, para o Norwich ficar com a quarta colocação, com a quinta colocação, perdão, para enfrentar o quarto colocado e não o Leeds, né? O quarto colocado Southampton, porque o Leeds demonstrou ser um time bastante melhor do que o Southampton. Então, enfim, esse empate é importante para o Norwich, pensando já no adversário dos playoffs. O West Bromwich, ele precisa também apenas de um empate, e esse é contra o Preston North End em casa. O Preston não briga contra nada, não briga por nada, e o West Bromwich joga em casa, então parece já estar lá. Ou seja, já miou, né? Para o Hull City, que além de precisar de uma derrota do West Bromwich, precisa vencer o ameaçado Plymouth fora de casa. Portanto, o provável mata-mata será o Leeds United, terceiro colocado, contra o West Bromwich, sexto, e o Southampton, quarto colocado, contra o Norwich, quinto. Demais, hein? Jogos ida e volta nas semifinais, repito, e com a grande decisão em Wembley. E aí, cara, eu quero terminar esse vídeo trazendo o porquê de eu estar vestindo essa camisa e trazendo também uma sugestão do próximo vídeo depois desse aqui para você, se é que você já não viu, que é a entrevista exclusiva que eu fiz com Gabriel Sara para a TNT. Espero que esteja em algum lugar aqui do vídeo. Se não tiver, eu vou colocar como card pós-vídeo. Cara, eu posso falar aqui do jogador, mas antes eu quero falar da pessoa. Assim, foi um dos melhores entrevistados que eu já encontrei. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu tenho nas entrevistas o meu grande... Cara, é o meu grande tesão, assim, para trabalhar. É o que eu mais gosto de fazer, é o que eu acho que eu sei fazer melhor. Não quer dizer que eu acerte sempre, eu erro muitas vezes, mas é o que eu mais gosto de fazer. E quando eu encontro um entrevistado, que é raro, tão aberto, tão sagaz, tão inteligente, tão bacana como o Sara, pô, é como você, sei lá, cara, achar uma agulha no palheiro. E isso foi essa entrevista. Fiquei muito feliz, porque eu acho que o Sara também gostou e acho que isso se refletiu nas respostas. Foi um papo muito, muito, muito bacana. Então, eu recomendo que você empreste um pouco do seu tempo também para esse vídeo. Cara, o Sara tá fazendo um futebol de gente grande, tá? Foi eleito para a seleção da temporada da Championship. É o segundo jogador de toda a competição com maior média de nota no SofaScore. É o vice-artilheiro do Norwich com 14 gols e o líder de assistências com 13. Quando eu falo de temporada de gente grande, eu falo de temporada de Premier League. Com ou sem o acesso do Norwich, o Gabriel Sara precisa jogar a próxima Premier League. Eu gostaria muito de vê-lo em clubes médios e não indo para ficar no banco de um clube maior. Imagina o Sara, por exemplo, jogando no Crystal Palace do Glasner. Imagina o Gabriel Sara, por exemplo, jogando no meio-campo do Fulham. Seria muito interessante ver o Sara saindo da Championship para o bloco médio da Premier League. E futebol ele tem, provavelmente será a venda recorde da história do Norwich, o clube de verde e amarelo com um canário no peito e que tem no Sara o primeiro jogador brasileiro da própria história. Enfim, esses detalhes estão na entrevista. É isso, minha gente. Desculpa pela ausência justificável, porém não tão perdoável, aqui na série O Mundo Fora do Big Six, mas agora com fim de temporada, pós-temporada, entre temporadas, acho que a gente pode voltar a focar em temas mais frios, inclusive aqui nessa série. É isso. Até o próximo vídeo.